Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero e sem enrolação. Já me deixa aqui nos comentários o seguinte: se você tivesse hoje 10 mil reais para investir agora, nesse momento, qual ação ou fundo imobiliário você investiria sem pensar? Itaúsa, VEG, Via Varejo, Magazine Luiza, Banco Inter, alguma empresa de energia? Me diga uma empresa que, se você tivesse 10 mil sobrando para investir, não fosse fazer falta, você investiria nesse momento de queda. E eu vou sortear domingo lá no nosso Instagram essa camisa do canal, mais esse caderno aqui. Então vamos lá, vamos ser bem direto, tá? Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu essa semana, minha opinião, o que eu acho que pode acontecer, até porque ninguém sabe nada, ninguém é mãe de nada. Mas antes disso eu queria falar um negócio muito bacana. Saiu um novo relatório aqui de fundos imobiliários, o relatório de janeiro, que a B3 emite, né? Eu vou colocar o link aqui nos comentários. E finalmente passamos de 700 mil investidores, tá? Então, hoje, no Brasil, nós somos mais de 700 mil investidores no mercado de fundos imobiliários. E qual a vantagem disso? Ah, tá bom, mas estou investindo 700 mil pessoas, e daí? Né? E daí? Bom, e daí que isso traz muita liquidez, e daí que os fundos estão crescendo, estão comprando mais imóveis. Então, esse mercado ele vai ficar muito solidificado, ele vai ficar, além de mais sólido, nós temos muito mais liquidez. Então, os grandes investidores, fundos, já podem aportar capital, que eles não vão ficar com medo de entrar e sair. Então, essa questão de 700 mil investidores, tá? Depois eu falo com mais calma, ela é muito importante. E eu também vou colocar aí na tela para vocês a comparação de 2011 para cá do IFIX versus o índice imobiliário da Bolsa, mais o Ibovespa, tá aí. Vocês podem perceber que foi uma boa acreditar no IFIX e nos fundos imobiliários. Volta para cá a produção. Então, voltando para a nossa realidade, eu separei alguns panoramas aqui, algumas coisas para a gente falar. Eu vou colocar na tela o desempenho essa semana, que foi uma semana de pânico, e eu vou mostrar para vocês que realmente, para quem é novo no mercado, foi um teste, né? Principalmente para você ver se vocês aprenderam, estão entendendo que tem que ter calma, que tem que ter uma estratégia. Eu venho falando isso há um ano para vocês aqui, pelo menos. Calma, estratégia, no meu caso, estratégia 90-10, então 90% do meu patrimônio está ali, eu tenho uma estratégia muito bem estabelecida, eu vou colocar o vídeo aqui nos cards, e 10% que eu uso para gerar em alguns momentos. Mas vamos lá, vamos olhar o petróleo aqui. Como é que se comportou o petróleo essa semana? O petróleo teve uma queda forte, na realidade a gente pode olhar aqui, ó, que em janeiro estava 63 dólares e agora caiu para 44 dólares. Gente, o petróleo está nas mínimas de um ano, tá? Ele está no preço mínimo em um ano, 40 dólares, está se aproximando dos 40 dólares, é muito pouco. Ele teve quase 70 dólares na máxima, já teve muito mais, já teve mais de 100 dólares nos últimos anos. Foi aquela época que a Venezuela estava em festa, Irã, Rússia, todo mundo em festa, e aí o petróleo teve uma queda forte, continua em queda, numa expectativa de desaceleração mundial, tá? Então o petróleo foi muito afetado, o que explica essa queda brutal também das ações da Petrobras, no qual eu estou comprado. Ouro eu vou colocar aí na tela, a gente percebe que o ouro atingiu quase aí 2 mil dólares, né, 1.800 dólares em 2011, no auge da crise americana. Aí depois ele caiu conforme o mundo foi ficando um pouco mais estável, a economia chegando a praticamente 1.000 dólares e veio subindo aqui, ó, gente. De 2016 para cá ele oscila, mas ele vem subindo e agora já está em quase 1.600 dólares. Então, vocês percebam o seguinte, essa expectativa que muita gente tem de uma crise mundial, e eu falei isso em janeiro, falei isso em dezembro também, está levando muitas pessoas a migrarem para o ouro. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre ouro, vou fazer novos vídeos, mas a gente percebe o seguinte, petróleo essa semana achatou, continua em queda desde janeiro, e o ouro já teve uma alta. Eu vou colocar na tela aqui criptomoedas, a gente tinha a expectativa de que cripto pudesse subir no momento de crise, ainda não foi dessa vez. Então vocês percebam aqui, eu botei em reais, tá, para facilitar. Então o Bitcoin está cotado nesse momento a R$ 38.781, menos 10% na semana. O Ethereum, que é uma outra criptomoeda, menos 14%. Ripple, que é essa aqui, XRP, menos 15%. Tá aí, ó, vocês percebam que em geral tá tudo em queda, volta para cá. Então vocês percebam o seguinte, petróleo caiu, criptomoedas caíram e o ouro subiu, né? O ouro subiu. Lá fora, eu também vou colocar aí na tela na semana, Google menos 9%, Facebook menos 8%, Amazon menos 10%, Microsoft menos 9%,
A gente percebe aqui os bancos, né, JP Morgan, menos 14. Então, assim, gente, no geral, todos os ativos aqui, né, e commodities, à exceção do ouro, caíram e o ouro subiu. Foi isso que aconteceu, tá? Aqui no Brasil, eu não preciso nem falar, de quarta-feira para cá, nós tivemos uma queda grande, o Brasil sofreu um pouquinho, né? Você acabou sofrendo um pouquinho mais, porque segunda e terça ficou tudo fechado, quarta-feira a gente caiu proporcional, caiu para trás mais o que tinha que cair, então acabou todo mundo ficando um pouquinho mais assustado. Já saíram algumas matérias, eu vou ler aqui para vocês, de que os bancos centrais estão preparados, né? Eu li a matéria aqui, mas os bancos centrais estão preparados para fazer o quê? Para cortar juros? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos ainda dá para cortar um pouquinho, mas tem país que o juro já está negativo, que você vai cortar o quê? Então não sei até que ponto ficar injetando dinheiro vai adiantar. Uma outra matéria que saiu aqui, a economia da China deve se recuperar rapidamente após o coronavírus, diz a autoridade chinesa. Bom, a autoridade chinesa é só mudar a planilha de Excel, porque a gente sabe que eles manipulam o número, então ele diz que cresceu ali, não cresceu, mas está tudo bem. Eu acho assim, ó, para a China o impacto foi violentíssimo, por quê? A China já estava desacelerando. E aí tem um impacto desse, é óbvio que sofre, então as pessoas ficaram em casa, a economia não funcionou, e eu acho que tem um impacto que muito pouca gente está falando, que é o seguinte, imagina aqui no sul, por exemplo, onde eu estou, no sul do Brasil, tá? É uma região muito industrial. Várias empresas podem ficar agora sem uma pecinha ou outra que compram da China, porque é mais barato. Então, será que esse cara agora não vai repensar essa estratégia? Então, de repente, puxa, essa pecinha aqui, esse molde plástico, vamos fazer isso aqui em house, vamos fazer isso em casa, vamos comprar de outra indústria, para caso a gente tenha um problema desse, a gente não fique desabastecido de novo. Então, eu acho que isso vai acontecer no Brasil, eu acho que isso vai acontecer nos Estados Unidos, então a China também pode ser um pouco afetada, eu acho, é uma suposição econômica minha, tá? Minha, não é de outras pessoas, mas que a China também, no médio e longo prazo, pode ser um pouco afetada por isso, das pessoas trazerem de volta para os seus países um pouquinho da sua indústria. Ponto, tá? Essa é minha opinião. Como eu falei dos fundos imobiliários, eu também gostaria, eu anotei aqui, que o principal tema desse vídeo, e eu foi do meu último vídeo também, deveria ser a diversificação. Por que a diversificação? Porque eu já falei para vocês, os fundos imobiliários caíram muito menos do que as ações, né? A renda fixa está aí, renda fixa é renda fixa. Os imóveis estão aí, a maior parte do meu patrimônio hoje ainda está. Imóveis está aí, não caiu nada, entendeu? Então a gente percebe o seguinte, eu estou tranquilo porque dentro da minha estratégia está contemplado um momento de pânico desse. Então eu não fiquei em pânico. Vocês me veem no Instagram brincando e tal, só que eu respeito quem está em pânico. Eu vejo muitos criadores de conteúdo, outras pessoas, nada contra essas pessoas na física, mas com um comportamento meio, às vezes, snob, né? Debochando, tem que estar tranquilo, tem que estar... Eu acho até que tem que estar tranquilo, mas é óbvio que quem entrou no mercado há um ano vai se desesperar. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui, que realmente é uma queda brutal. Aliás, eu vou colocar na tela dois gráficos que estão rodando na internet que me mandaram. Olha nesse primeiro gráfico aí, o comportamento, tá, do mercado americano, né, diante de outras doenças. Então a gente percebe aí, ó, já desde o século passado, como é que foi o comportamento, mais próximo aqui a gente percebe a AIDS, aí uma queda grande, quando teve a SARS ali, H1N1, que inclusive eu peguei, quase fui para o saco. Então a gente percebe aqui o comportamento, mas o mercado segue nessa tendência de alta. E esse outro gráfico que eu vou colocar para vocês aqui, ele mostra que nós tivemos um evento que impacta bastante, tá? Então se você... Aqui, ó, coronavírus, ó, uma queda enorme, uma queda muito próxima de outros grandes eventos no mundo. A gente percebe aqui, olha a bolha.com aqui, nos anos 2000, que eu já falei no canal, olha a crise financeira. Então, volta para cá, produção. A gente percebe o seguinte, caso você seja novo no mercado financeiro, bem-vindo. Você passou por uma primeira crise, você foi ali... como é que é quando tem aquele negócio de trote, de faculdade? Você levou o seu primeiro trote, porque acontece isso. E nesse momento vocês percebem o seguinte, como é importante não estar com uma carteira toda micada. Então quando eu falava para vocês, olha, eu recebia muita mensagem, não compra isso, não compra aquilo, de preferência estar em bons ativos e tal. As pessoas falavam, não, mas eu quero botar isso, eu quero CVC, eu quero... Calma, gente, calma, cuidado. Quer comprar um CVC... Quer investir em outras empresas menores, Forja tal,
Ok, mas usa um pedaço do seu patrimônio. Se você quer ficar nessa brincadeira, usa um pedacinho. A maior parte da sua carteira tem que estar em bons ativos, porque no momento desse, se eles caírem, empresas de energia, grandes bancos, daqui a pouco, seja 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, como eu vou mostrar para vocês aqui, pode demorar, eles voltam. Agora, uma empresa micada, eu que já estou nesse mercado há muito tempo, quando o mercado anda de lado ou está em queda, essa empresa fica abandonada, vocês não têm noção, vocês não sabem o que é ficar, às vezes, 10 anos, 15 anos com mico na tua mão, você olha todo dia no home broker, aquilo ali não anda, tá? Não anda. Então, acredita em mim, muito cuidado. Mas eu vou colocar aí na tela para a gente dar uma olhadinha, aquela comparação Ibovespa versus IFIX, tá aí então, ó. Esse é o gráfico do Ibovespa, de um ano, a gente percebe que de maio de 2019 até agora estava subindo bastante, né? Aí teve essa queda aqui bem firme, né? Essa queda grande, mas vamos comparar com o IFIX, vamos dar uma olhadinha aí comparando com o IFIX, então a gente percebe que o IFIX estava acompanhando o Ibovespa, né? Aí deu rally no final do ano, depois caiu. Agora vamos olhar essa semana como foi. Então essa semana a gente percebe que eu já falei, já até mostrei no último vídeo, o Ibovespa teve uma queda aí quase máxima de 2,5%, mais ou menos, enquanto, gente, o Ibovespa, vamos olhar aqui, ó, o Ibovespa caiu quase 13%, ó. Se a gente pode até esticar um pouquinho, foi quase 13% depois da quarta-feira, tá? Depois da quarta-feira. Então vocês percebam como a diferença de queda é grande. Olha só, IFIX, essa quedinha aqui, 2, 3% mais ou menos, né? Depois se recuperou e a gente percebe que o Ibovespa deu uma queda muito, muito, muito forte, tá, gente? Muito forte. Mesmo com a recuperação, essa queda foi de mais de 10%. Seja bem-vindo aí. Não foi fácil. Agora vamos olhar 5 anos no longo prazo? Olha só como quando a gente olha 5 anos, essa queda aqui ainda é muito pequena perto da alta. Mas quando eu falei para vocês essa história de mico, olha esse período que a Bolsa andou de lado aqui depois da crise de 2008. Ó, a gente ficou, vamos dar uma olhada aqui, de maio, né? De maio de 2008 até setembro. Para quem comprou em maio de 2008, ficou quase 10 anos. Olha só, gente, presta atenção. Ficou quase 10 anos para recuperar o seu capital. Então, é o que eu falo para vocês. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Não invista um dinheiro que você vai precisar. Eu continuo acreditando numa estratégia de buy and hold, que eu chamo de 2.0, que é você ter o seu capital alocado em boas empresas. Volta para cá, produção. Em boas empresas, 90% em bons ativos, porque eu não considero só bolsa, eu não considero outros ativos, e 10% dando uma aditivada como catalisador da sua carteira, né? Então, se eu não acreditasse nessa estratégia, eu não teria ganho dinheiro com criptomoedas, eu não teria ganho dinheiro com imóveis na planta, eu não teria ganho dinheiro com via varejo, por exemplo, que multiplicou por 4 e parte eu vendi. Então, acredito, vamos recapitular, 90% boas empresas e bons ativos, 10%. Eu já falei para vocês, eu estou gerando, eu estou entrando em bons ativos e eu estou, por exemplo, com parte desse capital no bolso. Então vamos lá, eu não posso e não quero recomendar nenhuma compra nem nada, tá? Nós não sabemos até onde vai essa situação, a gente sabe, eu acredito que o mundo em algum momento vai entrar numa crise e eu não sei se esse pode ser o grande catalisador também dessa crise, né, o acelerador. O que eu sei é que o momento das eleições americanas vai ser muito tumultuado. Bernie Sanders, que tem chance de ser o candidato democrata, é um louco, é maluco. Vocês não têm ideia, eu vou falar muito sobre a eleição americana. Então é o seguinte, caso você queira comprar uma ação, não é nenhuma recomendação, preze por boas ações pagadoras de dividendos, boas ações pagadoras de dividendos. Setor de energia, talvez Itaúsa, mas algumas ações só, tá? Porque elas têm a chance de se recuperar mais rápido caso o mercado se recupere, e bons fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos imobiliários continuam pagando os rendimentos, tá? Então, se eles continuam pagando, se a cota cair, o yield proporcional melhora um pouco. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Ah, mas a CVC caiu tanto, vai estar bom, o IRB caiu tanto, não sei o que caiu tanto. Aí cada um fica por conta e risco. Porque a chance de você comprar uma empresa dessa, que já é complicada, num momento mundial complicado, eu não sei, entendeu? Eu até falei da CVC, por exemplo, é uma empresa que pode ter um belo futuro. Eu vou estudar o caso, depois falo mais,
pode ter um belo futuro, mas não sabe o dia de amanhã. Quanto tempo vai ficar sem viagem? Como é que vão ficar? Você vai comprar ações da Azul ou da Gol no momento que a gente não sabe quem vai continuar viajando? Tá todo mundo aí se borrando todo de viajar. Eu tenho viagem agora para São Paulo, não sei como é que vai estar. Será que vão cancelar ou não o evento que eu tenho em São Paulo em março? Eu não sei. Então é isso que eu acho, tá? Então, para a gente amarrar aqui, petróleo, criptomoedas, bolsas pelo mundo, commodities caíram, ouro subiu, bolsa brasileira caiu, fundos imobiliários estão com uma certa estabilidade e eu vou seguir aqui falando mais sobre isso. Se você quer notícias diárias, entra lá no meu Instagram que eu vou estar durante a semana cobrindo os fatos. Muita gente andou reclamando das corretoras que estão travando o tempo inteiro, por isso você tem que tomar cuidado para não estar super comprado aí e de repente se estourar, culpar a corretora, quando na realidade a culpa do risco é toda sua. Então, antes de ir embora, me deixa aqui nos comentários, se você tivesse 10 mil reais hoje que você compraria, eu vou sortear domingo que vem lá no meu Instagram essa camisa e esse caderno. E é isso, muita calma nessa hora. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.